Biografia de Boccaccio. Literatura pré-renascimento, Giovanni Boccaccio. Um pouco da biografia de Boccaccio e depois um pouco da obra Decameron. Boccaccio foi um poeta italiano. Sua obra-prima foi Decameron, reunião de várias histórias amorosas narradas por 7 damas e 3 cavaleiros. Precursor do humanismo renascentista, era um cronista do mundo palpável, da sensibilidade dos sentidos, dos prazeres e dores carnais. Giovanni Boccaccio nasceu em Paris, França, no dia 16 de junho de 1313, filho de Boccaccio da Cellino, que saiu de Certaldo, um povoado agrícola da Itália, para trabalhar na casa bancária Bardi, em Florença. Na Itália ficou rico e realizou o sonho de viajar pela Europa. Em Paris se apaixonou por uma dama da aristocracia e com ela teve um filho em 1320. Ao regressar para a Itália com seu filho Boccaccio, resolveu casar e escolheu Margarida dos Mardoli, parente de Beatriz, a amada de Dante Alighieri. Giovanni Boccaccio passou sua infância em Florença, onde aprendeu a ler, escrever e calcular com Giovanni da Strada, renomado mestre escola. Logo começa a fazer suas primeiras histórias e aos 7 anos já escrevia contos e imaginava fábulas. Em 1327 foi levado para Nápoles para aprender comércio e finanças. A cidade de Nápoles era um dos centros intelectuais do país, de costumes liberais, e Boccaccio encontrou-se. Estudou direito canônico e línguas clássicas e fez amizade valiosa. O bibliotecário real Paolo de Perugia lhe proporciona a leitura de manuscritos raros dos romances franceses e da poesia trovadoresca. Boccaccio dedicou seu tempo a atividades literárias e, para aproveitar os textos clássicos, estudou latim e grego, abandonou o curso e a universidade. Admirava a corte e a nobreza. Seu amigo Niccolò, filho de importante banqueiro, tinha livre acesso à corte e foi fácil apresentar Boccaccio. Mais tarde, na obra Decameron, recorda esses tempos felizes. Primeiros poemas. Em 1337, Boccaccio iniciou sua produção literária com uma série de poemas amorosos, entre eles Il Filostrato e Teseida, que refletia sua admiração pelo mundo grego-romano e sua paixão pela filha natural do rei Roberto de Nápoles, Fiammetta. Escreveu também Il Filocolo, uma adaptação em prosa do motivo medieval de Florio, e Bancaflor, considerada a primeira grande composição novelesca da prosa romanesca. Nos 5 livros da obra, Boccaccio deu nova orientação a tema e introduziu elementos autobiográficos. Nesse ano, teve início a guerra entre França e Inglaterra, os bancos entram em crise. Seu pai suspende a mesada em 1339. 1340, mora em um bairro pobre e deixa de frequentar a corte. Tudo que escreveu nesse tempo foi Queixas e Lamentações, com 12 contos de poema Teseida, e nas cartas que enviou para seus amigos. Em 1341, retornou a Florença, escreveu Hameto. O ano seguinte escreveu Amorosa Visão. Em 1344 escreveu o romance Elegia de Madonna Fiammetta, no qual imortaliza sua amada Giovanna e prenuncia novela psicológica. Decameron, em 1348, assola uma peste em Florença e milhares de pessoas morrem, entre elas sua filha Violeta. Com 7 anos de idade, Boccaccio se refugia em Nápoles, começa a escrever sua obra Decameron, em grego, que significa 10 dias,
e reúne uma coleção de 100 contos de amor. Em Decameron, 10 personagens, cada um deles responsável por uma narrativa diária. Por 10 dias, reúne 100 novelas e carrega a fama de ser uma coletânea de anedotas eróticas e licenciosas. Há ali uma galeria de clérigos dissolutos e mulheres adúlteras. Há também virtudes insuperáveis, como a história de Griselda, modelo extremo de subserviência ao marido. Há o amor do cavaleiro condenado a perseguir, matar e viscerar. Há mulheres que desprezam suas investidas apaixonadas. Histórias que no século XV serviria de tema ao pintor Sandro Botticelli. Aliada ao realismo e ao tom frequentemente licencioso e sensual, motivou as mais duras críticas das autoridades religiosas e toda espécie de censura. Por volta de 1350, Boccaccio volta para Florença e consegue estabilidade financeira. Iniciou uma amizade com o poeta Francesco Petrarca. Nesse mesmo ano foi nomeado embaixador do governo florentino na cidade de Ravenna. Foi o início de uma série de viagens pela Itália. Em 1353 publicou Decameron. Grande Corvo, em 1355, publicou Il Carpaccio, o Grande Corvo, radicalmente oposta a Decameron, no qual exibia a aversão às mulheres, certamente produzida por algum desencanto amoroso. É uma sátira agressiva e virulenta. Últimos anos, em 1262, Boccaccio abandonou Florença e instalou-se em Certaldo, aldeia de Toscana, onde escreveu suas últimas obras, a maior parte em latim. Em 1373, iniciou uma série de conferências sobre a Divina Comédia de Dante na igreja de Santo Estefânio de Badia. Redigiu comentários sobre o mesmo assunto, que pretendia que fosse a maior obra depois de Decameron. Mal chegou a comentar o 10º canto do inferno em 1374, doente abandona as conferências. Giovanni Boccaccio faleceu em Certaldo, Itália, no dia 21 de dezembro de 1375. Decameron ou Decameron, ou ainda Príncipe Galeotto, é uma obra clássica de Giovanni Boccaccio, escrita originalmente em dialeto toscano, entre 1348 a 1353. Consiste em uma coleção de 100 novelas narrada em 10 jornadas por 7 mulheres e 3 jovens homens. Tratam-se de uma obra clássica, sendo considerada um marco literário, pois marca a ruptura entre a moral medieval, em que se valoriza o amor espiritual, e o início do realismo, iniciando o registro dos valores terrenos. As novelas falam sobretudo sobre idiosincrasias humanas. Nelas, Boccaccio exibe de forma crua a natureza humana como nunca antes a literatura havia exposto. As circunstâncias descritas em Decameron têm também o senso medieval de numerologia e significados místicos. As novelas narradas envolvem 10 jovens, sendo 7 mulheres jovens e 3 rapazes, que fogem das cidades que foram tomadas pela epidemia da peste negra, que dizimava o continente europeu, e recolhem-se a uma casa de campo. As moças tinham idade entre 18 e 28 anos, eram bonitas, de origem nobre. 3 moços com idade a partir de 25 anos. A primeira jornada começa por uma descrição dos efeitos da peste negra nas cidades, e assim justifica a razão para o encontro casual em pleno campo dos 10 rapazes e moças de Florença, que darão voz às histórias. Eles se dirigem para um local às 2 milhas da cidade, onde encontram uma bela casa e arrumada,
Dotada de excelente adega, palco de Decameron, eleita Pampinéia, a mais velha das moças, para como primeira rainha dirigir o grupo na primeira noite de histórias. Esta principia dando início aos criados de cada um, dividindo as tarefas para o bom andamento das jornadas. O papel principal de cada rei ou rainha é o de determinar a temática das histórias a serem narradas. Muitos dos personagens das histórias realmente existiram e as situações narradas são reais. Os contos do Decameron ultrapassam seus acontecimentos da literatura mundial em complexidade, qualidade e capacidade narrativa. Poucos deles constituem longas narrativas, mas todos têm como características marcantes diálogos realistas e verossímeis que prendem a atenção do leitor, fazendo com que suas ações e conclusões sejam perfeitamente lógicas em seu contexto. Embora escrito no século XIV, Decameron pode ser considerado um precursor da literatura erótica, o que torna suas novelas ainda atuais, apesar de haverem decorrido 6 séculos desde que foram escritas. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo autor e a próxima obra.